Olá, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui para mais um episódio aqui da nossa saga da prosa do economista com o zootecnista. Eu sou o Gustavo, aqui da GW Nori Angus, e hoje estou aqui mais uma vez com o Marcelo para a gente poder falar de um tema que envolve todo dia a vida de vocês aí na fazenda. A gente vai falar um pouquinho de como organizar os seus custos. Fala, Marcelão, como estão as coisas aí? Olá, amiga e amigo que sul Jabuti nessa lida pecuária, tudo bem? Cara, aqui tá firme, calor demais da conta, chuva boa esse dia aqui em Uberlândia, como é que tá aí? Depois você conta. Chuva boa, boa mesmo, mas calor demais durante o dia, cara. E já começando a encurtar, né? Então, quem tá na safrinha, quem não fez pasto ainda, né? Já pode começar a segurar a calça aí, porque o negócio vai começar a já declinar, né? Os dias mais curtos, né? Nós estamos gravando isso aqui em 24, em março do 24, né? Então, ainda as chuvas de março fechando o verão, mas os dias já estão, né? Já está amanhecendo bem mais próximo das 6 horas, né? Então, quem fez, fez. Como diz nosso amigo do Instagram, quem fez, fez, papai. Quem não fez, né? Não adianta mais. Então, mas, cara, estamos firme, 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 firme. Eu acho que nesses dois próximos episódios que nós vamos falar, né? Que nós vamos estar comentando aqui, são assuntos de extrema importância, assuntos que a gente vê na maioria das fazendas, né, nessa experiência de campo que a gente tem aí, como zootecnista, não estou falando como administrador, nem economista, nem, não faço essa parte de consultoria na gestão de custos, né? Claro que a gente saca os compartimentos onde o negócio vai pelos dedinhos ali, né? Dentro da fazenda, mas não é muito a minha praia, mas o que a gente vê é realmente uma dificuldade, uma resistência, não entendo o porquê, não sei se é ego, se é medo, se é vergonha, se é para não frustrar mais, tá? Mas é sobre isso aí que nós vamos falar hoje, né? Orçamento financeiro, a importância de ter o custo de produção em mãos, né? Então, já vou aproveitar aqui e chamar a moçada, segue a gente, compartilhe, carca o dedinho no gostei ou não gostei, tá? Passe aí os nossos episódios aí, nossa série, nossa jornada, para quem vocês acharem que precisam, isso ajuda, né, o canal, e nos ajuda, e nos fortalece com mais gana, tesão de estar sempre aqui trazendo, fazendo esse bate-papo aí, que é para vocês aí, tá certo? Mas, então, Gustavo, como eu já disse, não é minha praia, nego velho, eu vou fechar biquinho e vou tomar tereré, fique à vontade. Vou começar molhando a palavra, porque, de fato, esse assunto aí, ele é produtivo. Mas eu vou, antes de começar a falar, eu vou deixar um ponto aqui para você pensar, para as pessoas pensarem, tá assistindo a gente aqui agora. É assim, primeira coisa, você olha a sua fazenda como uma empresa, isso é uma pergunta importante. Até tudo que a gente vai falar daqui para frente, que a gente vai falar de como organizar seus custos, depois a gente vai falar de orçamento financeiro, mas essa é a primeira coisa que eu queria trazer aqui, já que a gente vai traçar nesses dois episódios aqui, uma conversa muito mais aqui financeira, de planejamento, que propriamente sujando a botina lá dentro do pasto, que é um intermediário, né? Mas a primeira pergunta que eu queria deixar aqui, tudo para começar uma reflexão sobre o que a gente vai falar, é assim, você olha a sua fazenda como uma empresa, ou você olha a sua fazenda como aquele lugar que você vai para espairecer, você vai de final de semana, para fazer um churrasco, para convidar os amigos, ou de fato é um lugar para dar resultado, para dar dinheiro, tá? Para poder de fato você não ter a sua fazenda como
mais uma despesa dentro do seu orçamento. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que muitos desses pecuaristas que estão aqui assistindo a gente hoje, a fazenda não é a principal atividade, talvez. É um médico, como a gente já falou aqui antes, é um advogado, é um empresário, é um cara que tem um comércio e, ao longo da sua vida, teve a capacidade de juntar um dinheiro, tudo, e acabou adquirindo uma fazenda ou herdou uma fazenda e hoje tem esse compromisso. Mas que muitas vezes não olha esse compromisso, de fato, como um compromisso real, que tem que ser, que é olhar essa fazenda como uma empresa. Ponto. Então, acho que daqui a gente vai largar agora toda a discussão que a gente tem que fazer. Tá? É uma coisa, né, que a gente até comentou, né, Gustavo, em outros episódios aí para trás, né, que a gente até brinca que e muitas vezes, né, esse pessoal tá olhando essa fazenda, cai essa fazenda na mão, ou, né, como fala, é bíblico, né, do pó veio ao pó voltará. Então, ele ganha aquela situação, compra o chão, faz a sua conta de papel de pão ali, tá, beleza? Mas, muitas vezes, esquece, né, que o retorno disso aí, né, já não é mais igual era na época do bisavô, do vovô, né, às vezes até do papai, né, porque, como a gente já citou, lá atrás, né, quando a pecuária brasileira se tornou o rei do gado, né, o cara tinha aí 1.000 boi, ele podia ter um avião, né, ele tinha 1.000 vacas, ele andava de avião. Agora, hoje, 1.000 vacas, malemar dá para trocar a estradinha. E olha lá, né? Exatamente. Então, a gente tinha inflação, né? Como a gente comentou, foi uma mãe. Então, mudou o andar da carruagem aí, né? A batida da marcha aí já não é a mesma, né? Mudou o andar da carruagem, mudou o mercado, a gente vai falar isso num episódio só para poder debater isso, que isso é importantíssimo, é o mercado, e aí tanto o mercado consumidor quanto principalmente o mercado produtor, e quando eu falo produtor é a indústria, não o pecuarista produzindo dentro da sua fazenda, mas a indústria que produz essa carne. Então, isso tudo mudou, isso tudo de fato tem uma influência fora do comum. E aí, sim, já que você jogou toda essa problemática, esse tema de hoje, ele, de fato, ele vem para o quê? Sustentar esse problema. Se hoje eu tenho uma dificuldade de mercado, se eu não tenho mais a má inflação, se eu não ganho tanto dinheiro como eu vi quando eu cresci vendo meu avô trabalhar, meu pai trabalhar, e que eu olhava aquilo e parecia ser fácil, e hoje, quando eu pisei, que eu sujo a botina, que eu estou começando a dar calo na mão, que eu estou trabalhando, e as coisas não começam a acontecer da mesma maneira, não é que eu não domino, não é que eu tenho uma incompetência, é uma outra estrutura. E aí, por isso que é importantíssimo esse tema de hoje, que é como organizar os seus custos. Exato. Tem uma coisa que eu falo para todo produtor, tá? A única coisa que você é dono no seu negócio, do ponto de vista financeiro, é dos seus custos. Porque na pecuária, você nunca vai ser dono do seu preço. O mercado é dono do seu preço. Então, você é dono do quê? Dos seus custos, da porteira para dentro. E aí, se você não começa a fazer toda essa organização, desculpa, o seu ganho real não vai acontecer. Numa empresa, você monta a sua estrutura de resultado do começo para o fim. Na pecuária, a gente faz isso de trás para frente. Eu tenho o preço de mercado. Como que eu me defendo dele para preservar a minha margem? Esse é o grande ponto. É aí que entra a grande pegadinha. Nosso amigo pecuarista está aqui nos vendo. Então, você foi só cortando, mas eu acho que isso aqui é uma das grandes dicas desse episódio, né? A sua frase aí de que a conta da pecuária tem que ser feita do fim para o começo e não daqui para lá é extremamente importante. O nosso amigo boiadeiro aí está com essa visualização, né? Porque é lá do mercado para dentro da sua porteira. Então, a conta é do fim para o começo. Sempre façam isso. Né? Vai sair para comprar bezerro, por exemplo, para reposição.
Entenda o que ele custa, quanto você pode vender, quanto você estima vender um boi desse, né, quando ele estiver pronto, que época ele vai estar pronto, coloque isso, né, a sua receita, vai tirando seus custos, e você vai encontrar o seu preço de reposição. Né? Por exemplo, é um cronológico tosco que eu fiz aqui, assim, só para exemplificar o negócio mais ou menos dessa conta do fim do começo. Né? E perfeito. E acho que aí sim o que você está falando é importante. Por quê? Porque tem duas coisas que a gente trabalha muito em pecuária, né? Que é o que a gente já discutiu isso várias vezes, a gente vai trazer até um episódio para frente, que são os coeficientes de troca. Porque se eu tenho, de fato, uma produção e, de fato, ela me gera uma receita, eu tenho que dar continuidade na cadeia. O racional de continuidade na cadeia está na minha capacidade da minha geração de coeficiente de troca. Aonde ele vai entrar? Ele vai entrar nesse balizador, que é a entrada do bezerro que eu estou comprando frente ao boi que eu estou tirando ele para vender e gerar receita. Gerou um coeficiente de troca, perfeito. Só que aí sim, a curva toda, de trás para frente, é a minha geração de custo. E aí eu tenho que organizar. Porque se tem uma coisa importante, e esse racional tem que estar muito claro, é, de fato, a divisão dos custos, que é o meu custo fixo dentro da minha fazenda, que é aquela despesa ordinária que acontece mensalmente, independente de eu ter um bezerro ou 1000 bezerros, ele vai acontecer. Então, a minha energia é o meu custo fixo. Ela pode aumentar devido a eu aumentar a minha quantidade de cabeça? Pode, mas ela é fixa. Ela vai acontecer todo mês, se for todo dia 15, todo dia 15. Então, isso é um custo fixo. A minha folha de pagamento, ela vai acontecer? Vai. Ela é um custo fixo. Os meus encargos, eles vão acontecer? Vão. Ele é o meu custo fixo. Isso são exemplos de como a gente constrói uma visão de organização de custos. Organizar, separar. Ótimo, eu posso ter uma melhora no meu resultado unitário de custo fixo? Perfeitamente. Como que eu faço isso? Melhoro a minha escala. Melhoro a minha escala produtiva. Melhoro, então, o que? A minha diluição sobre isso. Então, ótimo. Se eu tenho um funcionário que ele toma conta de 100, mas se eu consigo me organizar para ele tomar conta de 150, meu custo unitário fixo ele diminuiu sobre aquele produto. Isso, então, começa agora a gente falar um pouquinho de organização de custos. Agora, para isso eu organizar, de novo, voltando aos primórdios nossos aqui da prosa do economista, tá? Um zootecnista. Primeiro episódio, dica importante que a gente deu nos 7 erros capitais da pecuária, que você não pode cometer jamais, você tem que dar na mão, é CCC. Então, indo na nossa linha, caderninho, caneta e calculadora. Então, para organização de custos, você precisa ter isso. Se você não for lá e listar os seus custos, então estou usando listar, não é comprar um sistema, gente. Lista os seus custos, lista. Vamos lá, vou listar os meus custos que são fixos, então todo mês eu vou pagar isso daí. Pô, Gustavo, mas eu não sei, como que eu faço? Tem um lugarzinho que te ajuda a buscar isso. Você tem uma conta em banco, então você tem um extrato. Pega seus últimos 3 meses de extrato, seus últimos 5 meses de extrato, começa a destrinchar ele. Às vezes nem esse exercício a gente faz. Nem esse exercício a gente faz. Ali, que é um negocinho simples, está no seu bolso, já começa a ser um direcionador da sua organização. Então, vai lá, pega. Olha o que você paga mensalmente. Separa. Então, isso são seus custos fixos. Como eu dei de exemplo, energia, seus funcionários, tá? O diesel que você gasta na sua fazenda, tá? E aí outras coisas que porventura podem ter lá. Eu não vou entrar no mérito, depois a gente vai ter um combozinho só para falar isso para vocês assim na prática, até como exemplo, como você copia, tá? A gente vai trazer. Então, eu não vou me aprofundar em detalhes aqui, mas que vocês entendam essa importância, como a gente começou esse episódio provocando. A gente vai continuar nessa linha. Então, isso. Separado isso, você já sabe que, cara, eu tendo 1000 ou tendo 2 cabeças, isso vai estar na minha despesa. Então, eu já sei, eu já começo a fazer aquela linha cronológica, se eu não faço a minha visão, né, do fim para o começo,
Então, eu comecei a construir esse do fim para o começo. O meu custo fixo ele já faz parte do quê? Desse fim. Então, eu vou gastar esse dinheiro. Então, se eu não tiver ele no meu caixa, é problema. Então, esse custo, ele existe. Então, eu desenhado isso, eu já vou começar a criar toda aquela trajetória que a gente falou. Então, hoje, se eu fui lá, fiz a minha reposição e tive um custo de aquisição dessa reposição, de uma bezerra de, vou usar R$1.000, não é esse o valor de mercado, mas para facilitar a nossa conta aqui, tá? Sim. Seja R$1.000, se eu tenho já um custo fixo que eu olhei aqui, tá certo? Para ter 100 cabeças é R$10.000, ótimo. Então, eu já tenho um custo fixo para o ciclo deste animal, qual? O valor de entrada de cada uma. Se eu comprei lá 100 bezerras por R$1.000, quanto que eu gastei? R$100.000, certo? Ótimo. Mas eu tenho um custo, então, fixo na minha fazenda de R$20.000. Então, ótimo. Se elas vão ficar aqui 12 meses, ou 18, ou que seja 12 meses, mas que são R$20.000, são 240 mil. Opa, já vamos somar, então? Vamos somar, então, este valor. Sim. Ótimo. Então, você está vendo que eu estou construindo este custo, então, do fim para o começo. Então, eu já sei que estes animais, eles têm dois custos. O custo de aquisição. Tem que pôr custo de aquisição. Ah, Claro. não, mas essa bezerra eu comprei. Por quê? Porque eu vendi, então eu comprei. É custo de aquisição, meu amigo. Não, eu vou falar outra coisa. E isso, eu fico com a turma, certo? Ó, presta atenção, amigo, brother. Como você não faz os seus custos, como, igual a gente citou, não sei se é preguiça, se é frustração, se é medo, se é ego, como você não faz seus custos, você não sabe como é que é, aí o cara lança nessas revistas aí, nessas mídias especializadas, tipo uma Debbie Roy da vida, que põe capa lá, irrigação de pastagem, R$17.000 por hectare, né? Ó, você tem, Resultado. não te fala se é faturamento, não te fala se é lucro, se te falar que é lucro, beleza, mas R$17.000 de lucro. Cara, quando você entender como é que você vai fazer essa conta, como é que você vai distribuir seus custos, como é que faz essa distribuição de lá para cá, você vai sacar que esse 17 mil, isso já foi capa, tá, gente? Já foi capa, não tô, se vocês procurar aí, já foi capa, tá? Como reportagem compra, né? Então, isso é complicado, gente. Isso é complicado. Isso é ruim da gente estar falando aqui, mas é o que a gente vive, a pressão que a gente vive hoje. Tá? Mas já foi capa. E isso, quando você pega esses R$17.000, em vez, né, ao invés de tornar-se lucro, que está longe de ser lucro, ele passa a ser quase que negativo, se você entender como distribuir esses custos. Eles vão te mostrar lá na reportagem, abre para você. Só que não existe aquisição. Então, eu irrigo adubo, faço rotacionado, faço novo plantio de uma forrageira extraordinária que saiu no mercado, e meu boi brota junto, né? Isso. Nasce o bezerro junto. Com capim. Então, assim, excelente agora. Então, e aí, quando você vai ver, pô, nós estamos falando do negócio na Recria Engorda, que a aquisição, né? Na cria não, mas na Recria Engorda, a aquisição de 50%, 70% do seu negócio. É isso. Como é? Se eu colocar isso na conta, todo projetinho, ó, tem que, ó, por isso, gente, por isso, meus amigos boiadeiros, a maioria, a grande maioria das tecnologias lançadas para a pecuária não emplacam de forma que deveriam emplacar, porque são lançadas como uma sistemática de salvação produtiva. Se você não fizer isso, você não vai conseguir atingir. Só que
como é encobertada as contas, ela lá na frente, né? Quem as utiliza primeiro sai do mercado. Então, Exato. tudo, se vocês pegarem aí, todo ano tem que estar uma mascada, uma ruminada nova de alguma coisa nova saindo, porque o para trás não emplacou. Porque se não emplacou, é porque é ruim. A tecnologia, não. Agora, o retorno, sim. Mas você só vai entender disso quando você conseguir discriminar os seus custos. Exato. Quando você conseguir colocar tópico a tópico o que está dentro da sua fazenda em números financeiros, né? Exato. A gente já falou de E isotécnica, olha falou de outra tudo. coisa, importante, tá? Que as pessoas não colocam no papel. Aqui eu vou trazer um pouco de complexidade agora no que eu vou falar, tá? Por favor, Mas é só por para favor. trazer atenção para a pessoa. A reposição é o custo de aquisição, certo? O valor que você compra ela hoje é o mesmo desse produto. Você vai lá e comprou um bezerro de 10 meses hoje. Ele vai ter o mesmo valor daqui a 12 meses? Ele pode subir quanto cair, certo? Se ele cair, o que aconteceu com o seu custo de aquisição? Você perdeu ali já. Por isso que reposição eu tenho que tratar como custo de reposição. Porque, além de tudo isso, no tempo, não existe mais mãe inflação, igual você falou super bem. Quando é mãe inflação, meu amigo, ele entra aqui agora a 1.000, eu sei que eu vou vender ele a 1.800. Eu não tenho que ter essa conta, foi o que a gente falou lá atrás. Hoje eu tenho. Por quê? Porque ele oscila conforme o mercado. Então, se hoje eu faço uma aquisição de um bezerro de R$ 1.000, mas eu vou liberar ele daqui a 12 meses, o custo de aquisição conta, porque hoje o mesmo 1.000 vai pagar ele, ou se ele aumentar de preço, não. Se ele cair de preço, meu custo aqui está mais alto, mas meu valor de venda também vai cair, porque ele vai ter influenciado. Então, eu tenho uma pressão. Se eu tenho essa pressão, o que aconteceu com o meu custo? Ele variou. Ele variou. Então, tem que ter, de novo, igual você falou, o que está por trás de um belo projeto nem sempre é real. Porque o que faz o projeto ser vencedor ou não, em termos de rendimento, de carcaça, que todo mundo fala, o projeto tem que eu faço, o boi saiu aqui com 22 arrobas. O boi chegou no projeto, pá, beleza, vai mesmo, tem material, tem produto bom lá, ele vai comer melhor, ele vai, é óbvio que vai. Essa conta não precisa ser inteligente, você sabe. Você vai dar um melhor combustível, ele vai se alimentar melhor, vai ter mais resultado. Só custo de aquisição. Olhem custo de aquisição. Por isso, de novo, voltando, a conta é do fim para o começo. Do fim para o começo. Então, custo de aquisição. Beleza. Dado isso, olhou seus custinhos fixos, deu exemplo, vai lá no seu extrato, acha ele lá, está lá. Aí você vai dar um passo para trazer mais complexidade na sua organização de custos. São o quê? Seus custos variáveis. Seus custos variáveis. Tá? E aí, o que são os seus custos variáveis? Esse é um ponto importante. Tá? Ração, às vezes as pessoas acham que é um custo. Não, ele é um variável. Se eu tiver 100, é um. Se eu tiver 1.000, é outro. Ele vai variar de acordo com o seu caixa. Tá? Ele vai também variar de acordo com o que? O mercado. Isso é um outro ponto importante. Os nossos custos na pecuária, eles não têm uma linearidade de valor dentro de um ciclo que, indiretamente, ele é de médio prazo, porque num ciclo nosso, se você entra com um bezerro hoje para engordar, uma vaca para criar, é de 12 a 36 meses. Então, você tem uma variação de tempo aqui que tem uma influência de valor. Por quê? Eu tenho uma influência de valor de soja, eu tenho valor de milho. Isso vai influenciar também no meu custo. Então, se eu não tiver isso muito bem organizado e fechado mensalmente para ter esse balanço final, eu não vou nunca ter uma organização de custo que vai me ajudar a entender se eu tive resultado ou não. Que você deu o exemplo bem que você falou. A revista mostra o número, mas a porcentagem, que é a matemática real, frente ao que você gastou, essa ninguém vê.
Não, e outra coisa, né, Gustavo? Esse é o carimbo de realidade, esse falta. Então, de novo, só para fechar essa visão de custo variável, ração. Você vai adubar um pasto, você vai adubar a sua fazenda inteira, você vai fazer escalonadamente, você está também trazendo um custo variável para dentro da sua operação. Você vai olhar tudo isso. Tá? Então, isso são coisas que você, boiadeiro, precisa olhar. Eu estou aqui passando, como a gente falou, por cima, depois a gente vai vir aqui com um boxinho nesse episódio para poder destrinchar tudo para você e ser mais didático com isso, porque no final só existe uma única linha, aquela linha da barrinha e os 2 pontinhos, que é o percentual. Exatamente, é o que eu falo, né? Se o cabra não levantar todo dia, pegar na mão de 2 senhorinhas que eu falo, né, que é a rentabilidade e a lucratividade, todo dia pedir benção, ô minha tia, benção, minha senhora, benção, minha tia. Como é que eu estou hoje? Estou indo bem? Tô... Não, Deus te abençoe, segue aí que tá na linha. Se ele não fizer isso, vai se lascar lá na frente. Vai! Não fecha a conta. Ah, mas eu usei a melhor tecnologia que estava no mercado hoje, o melhor estratégia de nutrição. Nossa, pus o pivote central que os caras estão falando. Gente, existe um negócio, como o Gustavo falou, que como o custo fixo já está ali, também a sua fazenda ela tem uma capacidade produtiva que ela já existe. Se você está sendo ocioso, outra dica, né? Ociosidade é o que quebra empresa, qualquer empresa. Você está trabalhando ocioso, você está aumentando seu custo todo dia. Todo dia você aumentou seu custo. Todo dia. Então, ali a gente tem um patamar. Que essa fazenda, X, né, Deus que me deu, né? Teve uma época que o nome de fazenda era tudo dele, né? Deus que me deu. Então, assim, se tem uma capacidade de suporte, por exemplo, né, de 2, lá, por hectare ano, por exemplo, enquanto você não atingir isso, no custo barato, utilizando desempenho animal, tudo que você colocar para além, né, para atingir, para tentar fazer isso de uma forma rápida, de uma forma que o mercado está te exigindo a fazer, por exemplo, você está encarecendo o seu sistema. Exato. Você está ocioso em termos de lotação, em termos de ganhos de desempenho, de produtividade animal, certo? Isso. E agora você ainda impactou, aumentando o seu custo variável, né? E sem diluir muito o seu custo fixo, porque o custo fixo vai diluir ou em quilo de carne, ou em quilo de leite, ou arroba produzida, ou número de cabeça, certo? Se você põe uma arrobinha a mais, mas a sua ociosidade é grande, você simplesmente impactou com o seu custo variável, piorando o seu custo total, porque você não consegue diluir nada do seu custo fixo. No final, a sua rentabilidade parou. Se fudeu. Ou prejudicou. É o que eu chamo hoje, né, de empreendedorismo. O pecuarista brasileiro ele ama fazer isso, né? Eu tenho a fazenda que eu posso extrair, eu tenho um casco e para encher, né? E não consigo. Imagina, né? A Ambev invasando todas as ampolinhas de 600 ml só com 250 e mandando isso em carreta, em caminhão, e fazendo para entregar. Vocês ia ser a maior cervejeira do mundo, apesar que estragou muita cerveja, né? Depois que eles assumiu, mas não vem ao caso. Mas o que acontece? É isso, gente. Então, enquanto a gente não atingir, aí chega, né, um cara, não vou até passar do tempo, comecei a gostar desse negócio. Vou até passar do tempo. Mas aí chega um cara, né, um vendedor de nutrição, um consultor que está mais preocupado com o dinheiro dele do que com o seu, e sabendo que quem paga a conta dele é você que é o patrão, porra. Você, boiadeiro, é o patrão.
Entendeu? O dinheiro é de você, né? Não é? E ele, não, doutor, mas agora a gente precisa acelerar seu ciclo, aumentar o desempenho animal e, através da nossa estratégia de suplementação, você vai atingir o que o mercado quer, certo? Ok, beleza. Ótimo. Como é que nós vamos fazer isso? Não, nós vamos fazer uma linha agora de suplementação, proteico-energética, pica corrida 0,3%, 0,5%, porque você precisa acelerar o seu garrote. Nossa, que lindo. Quanto que vai ganhar? Ele sempre vai fazer a conta, porque existe um número mágico na pecuária brasileira, que qualquer GMD acima de 200 gramas, acima de qualquer referência, paga suplementação, paga adubação, paga irrigação. Tá? Número máximo, você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Meu boi ganha aqui 400 gramas por dia. O cara chega aqui e fala assim, doutor, se você suplementar, mas seu suplemento vai ganhar quanto? Quanto que ganha mesmo? 400. Vai ganhar 600, 650 gramas. Primeiro que você nem sabe que ganha 400 gramas. Você não pesa. Isso. Você não acompanha. Você entendeu? E eles sabem, no custo deles, porque eles fizeram a conta de trás para frente. Nós podemos ir até tanto aqui, com mais de lucro, com tudo, não sei o quê. E se nós transformar isso em GMD, isso aqui, com 150 gramas, 200 gramas, paga qualquer investimento. Eles estão demonstrando para vocês, ponto. Custo-benefício é diferente do que nós estamos falando aqui. Custo-benefício eu estou comparando, né? E já falamos que toda comparação é burra. Nós estamos comparando uma estratégia, uma sistemática, uma linha, uma tecnologia com outra, ou de eu não usá-la, né? Por não implementar, tá? Isso é custo-benefício. Beleza. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma coisa muito mais além do que isso. Tá? Que mexe no seu caixa, né? Que é o que mexe no seu caixa. Exatamente. E o que eu estou mostrando aqui para vocês, agora, por isso que eu gostei do negócio, zootecnicamente falando, se eu quiser deixar no azul qualquer projeto, qualquer tecnologia, qualquer estratégia de suplementação, qualquer boi que você tem que pôr número dele, né, para ficar bonito, é o 021, é o 803, você tem que dar título, rapaz, você já está floreando o negócio, né? Então, mas vamos lá, para qualquer uma dessas coisas, se eu colocar, né, 200 gramas a mais de GMD, se eu fizer a conta em GMD, todo o projeto fica ali. Por quê? Claro. Não tem reposição, não tem compra. Não tem. Eu ponho no papel qualquer GMD factível, porque a gente sabe que todas as gramíneas nossas, mal manejada, ela vai dar, no mínimo aí, 250, 350 gramas por cabeça de média ano, você entendeu? Então, assim, isso você fala, então, faça isso, né? Entre com adubação, entre com irrigação, entre com suplementação, faça o confinamento. Gente, lembre-se do que eu estava falando. A fazenda tem uma capacidade, se ela não for atingida, não adianta você impactar com custo variável. Não adianta você puxar custo variável. Atinja primeiro isso para depois as tecnologias começarem a entrar. Aí sim são extremamente rentáveis. Aí sim são ferramentas para melhora de rentabilidade. Caso contrário, ela vai só piorar. Tá? Eu vou dar só um exemplo básico aqui, Gustavo, só para fechar o exemplo. Adubação de pasto. No meu chão, cabe 2 UA. Isso, se a gente fazer média geral do cerrado brasileiro, tá? Produção de pastagens, todas as gramíneas tropicais, nossa, mal tocadas, tá? Suportam aí, durante o período das águas, aproximadamente 2 UA por hectare. Numa média ano, 1,5,
1,3, tá? Tanto que a média brasileira hoje atinge 1 UA, tá? Uhum. Mas só para vocês terem a base. Enquanto eu não atingir isso, e eu chegar para vocês, caso a ferramenta de adubação venha para, no custo-benefício de uma reforma de pasto via convencional, a adubação é muito mais barata recuperar via adubação do que entrar com uma reforma de pasto. Mas ninguém te vende desse jeito. Te vende que se você não adubar, você vai estar fora. E se, né, hoje o gargalo de pecuária brasileira é pasto degradado e papapá, e se não entrar com adubo, você vai estar fora do mercado. Beleza. Para resumir, toda vez que vocês ouvirem sobre adubação de pasto, eu acabei de falar que durante as águas, o seu chão, a sua mitícula, a sua decumbis, o seu braquiarão, o seu mombaça, ou até aquele velho Tanzânia que ainda perdura lá naquele cantinho seu lá, entendeu? Que nem vende mais semente essa porra. O seu colonião, né? Tá aí. Enquanto você não atingir isso, ele aguenta as duas partes. E o cara vem e fala para você, doutor, nós vamos adubar para 5. E ele faz a conta do pagamento dessa adubação em cima de 5A, ganhando 750 gramas por dia cada garrote. Eu estou falando de 5A. 5A, 8 garrotes aí de 250, 250, não, 280, na peso médio, 280, 300 quilos. Pô, beleza. Ganhando 750 gramas por dia, vezes 200 dias, vezes o valor do quilo da roupa que você vai vender. Puta que pariu. Tá paga a adubação no primeiro semestre. Sim. Cara, acontece isso aí, entra o próximo outubro, você sai para comprar adubo, você fala assim, puta, meu caixa não dá conta. O que está acontecendo? Ou vendi o gado, tem que fazer a reposição. Cadê o dinheiro para adubo? Aí você vai viver o dilema. Eu adubo ou eu reponho? E é isso que a gente quer chegar aqui. Quem paga as contas é sempre o adicional. Por isso existe a conta da pecuária brasileira, da mídia e do mercado de 200 gramas. De 200 gramas. Todos vão fazer em cima de GMD, nunca vão fazer em cima de financeiro. Porque se fizer em cima de financeiro, essa conta, às vezes, de 5A, há 3 anos atrás do bezerro, de 45% de ágio, de R$10 o quilo, não fechava a conta. Você tinha adubo, ureia pagando 5 conto o quilo. Como é que você vai adubar pasto, nego velho? Então, é o adicional. Se eu estou adubando para 5 e eu tenho 2 no chão, quem me paga as contas é 3. É o que o adicional está fazendo que tem que me pagar a conta da adubação para 5A. Então, gente, agora, isso serve para irrigação, para suplementação, para confinamento, para tudo que vocês estão fazendo. Então, desculpa o emocional que eu fiquei agora. Mas, ó, isso tudo que você falou é a vida real. Vida real. Total. Agora, tem um ponto, tá, que não pode esquecer. Tá? Eu acho que aqui foi muito bom. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que a gente ia falar no bastidor depois, tá? Quando a gente começou esse episódio, a gente estava com essa presunção que a prosa ia arrumar esse... Já era para ter acabado há 15 minutos atrás. Ixi, mas você vê o tanto que isso é importante e as pessoas não olham no dia a dia. Porque essa provocação que o Marcelo fez aqui, toda, ela é fundamental. Agora, que vai te ajudar a olhar essa complexidade, cara, é organizar os seus cursos. Tá? Eu não estou voltando no assunto. Eu estou aqui simplesmente agora amparando toda a provocação que ele fez. Então, organizar. Tenha no papel, minimamente falando, porque a gente, e eu falo por mim, a gente se ilude. Todo ser humano se ilude. Se ilude por um merchandise bonito, se ilude por números mágicos, a gente se ilude. Agora, o que faz a gente
acordar mais rápido. Não falando que você não vai, todo mundo vai, mas eu posso acordar mais rápido. Quando eu acordo mais rápido, opa, vim para a realidade, perco menos, dou um passinho mais certo. É a sua listinha. Faz a sua lista. Olha seus custos fixos. Olha seu custo variável. Tá? Porque no final do dia, o que paga a conta é a vida real, não a vida mágica. Não. E a gente vê todo dia. E a gente vê todo dia o quê? A vida mágica. De novo, a gente começou esse episódio com a provocação que a gente fez. De trás para frente. De trás para frente. Entendeu? Para você ter toda a dinâmica da preocupação que você tem que ter todo dia na organização dos seus cursos. Porque, meu amigo, se não organizar isso daí, não se iluda. A arroba foi a 350, ganhei dinheiro para caramba. Não sei. Não sei. A arroba está 230 agora, fecha o mercado, fechado ontem. Estou tomando prejuízo. Normalmente, sim, mas talvez, dado tudo que a gente falou, que você pode estar minimizando, que é um outro fator. Organização de curso, ela te leva, em momentos bons, você melhorar a sua rentabilidade, como o Marcelo falou bem, que é pedir a benção para ela. Em momentos mais complexos, você minimizar. Então, de novo, esse tema aqui hoje, que a gente aqui no começo aqui, falar, vamos assim, a gente superou até tudo que a gente está falando, até as discussões nossas mesmo aqui, porque as coisas vão vindo, tá? De novo, isso é importante para vocês entenderem o quanto que essa prosa que a gente está fazendo, tá? Não é de cartilha, não é aquela coisa assim, tem pautinha, vamos seguir. Não, é conversa real, conversa de todo dia, do que acontece, para que você, exatamente, você entenda e abra seu olho aí. É para te ajudar. E aqui é uma conversa de vivência, tá certo? É de tombo. Caiu, levantou, aprendendo, e estamos aqui dividindo com você, para que você, a cada dia, supere e seja melhor. Acho que é isso, né, Marcelão? A prosa total. E a prosa é fundamental, boa, e a gente ainda vem com um combinho para vocês. Aqui não está vendo, mas Antifrágil. Exato. Um ótimo livro. É livro de cabeceira. Extremamente interessante. Antifrágil. Cara, eu acho que para a gente cortar um pouco esse emocional, né? O próximo episódio continuaremos agora, né? Também falando sobre financeiro ainda, né? Espero, vamos lançar. E vocês perceberem que a gente, horas e horas já comentando aqui com vocês, né? Que esse é o propósito, né, real do negócio, que é essa verdade, né? O que a gente acredita realmente no que a gente está falando aqui com vocês, né? Tanto que não vou colocar cronologicamente, né, as coisas, mas é o que a gente vem falando. Uma coisa vem puxando a outra. Nós estamos falando de organização de custo, a importância disso. E se vocês pegarem e seguindo a nossa trajetória dessa jornadinha que a gente está fazendo, vocês vão perceber que não tem como sair de não linkar uma coisa na outra, tá? Porque esse é o sistema, né, de pecuária que a gente tem que trabalhar mesmo. Precisa, interdisciplinar, não tem jeito de ser individualizado, tá? Então, tem que conhecer daquilo que vocês estão fazendo, tá? Então, Gustavo, da minha parte, eu acho que eu encerro aqui. Eu já agradeço a turma, vou deixar para você despedir aí, pedir para a turma dar o joinha, Obrigado, moçada. Obrigado mais uma vez, mais uma prosa fantástica. Eu acho que, de novo, estamos levando as coisas de forma aberta e com transparência para o nosso amigo que está aí na ponta, tá certo? Como você diz sempre, suja a botina, tá certo? Dá calo na mão, mas que no final do dia precisa ser bem recompensado por isso. E muito dessas coisas está na mão desse produtor e que, obviamente, com mais conhecimento, com maior aprendizado e com mais prática no dia a dia aqui, vai
crescer cada vez mais. Turma, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez por ter assistido o nosso episódio. De novo, gostou? Aperta aquele sininho lá, dá o good, o like lá, tá certo? Compartilha essas conversas. Se não gostou, aperta lá, manda uma mensagem para nós. A gente também aqui na Dono da Verdade, a gente está aqui entregando o melhor que a gente tem, o melhor que a gente sabe, muito da nossa vivência e dos estudos que a gente faz diariamente, tá certo? Um grande abraço e continua com a gente, que essa prosa aqui não para, ela continua e é cada vez mais provocativa com assuntos que vão te ajudar no seu dia a dia. Um abraço. Linda frase que você falou aí. A gente se ilude. Vamos ficar veaco com isso aí. Moçada, um grande abraço. Gustavão, um grande abraço. Até o próximo episódio.